TikTok nesta hora, transmissão ao vivo. É rico a oportunidade de poder transmitir a palavra original, a palavra escrita. O que está escrito quer dizer exatamente o que está escrito, sem dar sentido contrário, sem pregar o contrário do que está escrito. Eu estou aqui para pregar o que está escrito, que quer dizer o que quer dizer a Bíblia, a palavra de Deus, quer dizer o que quer dizer. E Jeová disse a Moisés, fale com a rocha e ela dará água, ao invés de falar. E Deus quer dizer o que Ele quer dizer, o Criador. Ele pega a vara lá, o cajado, a vara, e bate na rocha 2 vezes. Sim, veio água, emanou água, saiu água da rocha. Porém, depois Jeová, o Criador, chamou Moisés e disse: sobe ao Monte Nebo e morre ali. Olha, a terra de Canaã que mana leite e mel. Veja a terra que eu prometi aos filhos de Israel. Você não vai entrar, porque foste rebelde nas águas de Meribá. Você está vendo? O Criador, Jeová, Deus e Pai, não se esquece de nada, não deixa nada passar, não tem memória curta, não é velho, gagá, não fica caduco, engana-se. Quem pensa que pode dobrar o Criador, enganar o Criador, driblar o Criador, não pode não. A melhor coisa a fazer em relação ao Criador é temer, é obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Leio na Bíblia Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o versículo 19, importantíssimo essa escritura. Aqueles que haviam sido dispersos se espalharam, a diáspora, foram dispersos, dispersação. Desde a tribulação que sobreveio por causa da morte de Estevão. E o que Estevão pregou, você tem o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, 7:48, por exemplo, olhando para aquele templo, o Beit Tamigdash, e foi gasto 46 anos para construir aquele templo. Em Atos capítulo 7, versículo 48, Estevão disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem. Ah, mas tem aqui no Brás, em São Paulo, o Templo de Salomão. Ah, é? Ah, é mesmo, né? Pois Estevão estava consciente da palavra do Mashiach, Yoshua, que tinha dito: não vai restar desse templo pedra sobre pedra, sem que tudo seja demolido, derrubado, vai acabar tudo. Eu já disse aqui que é muito provável que Paulo morreu no ano 67, porque quem mandou matar Paulo foi Nero, César Neron, na gematria, em letras hebraicas, da 666, Era 666, como Vicarius Filidei, todo papa que assume tem esse título. Também da 666, Donald Trump prepara para colocar um 666 em Gaza, para governar, ser o prefeito de Gaza, Anthony Lincoln Blair. É preciso estar de olho nesses 666. Muito embora eu tenha dito aqui, de acordo com Daniel 8:9, e a Bíblia não vai falhar, viu? Que a besta
o chifre pequeno, que 10 chifres deva ter aqui nesta hora, na humanidade, nas nações. 5 dedos de barro, BRICS. 5 dedos de ferro. Mas deve vir um 10º primeiro chifre, né? Porque na visão do capítulo 7 de Daniel, o leão com asas de águia, as asas de águia foi cortada. Babilônia. O urso com, acho que é 3 costelas, costela na boca do urso, Medos Pérsia. O leopardo com 4 cabeças. Grécia, a besta com dentes de ferro, triturando tudo, Roma. E depois, 10 chifres. E depois dos 10 chifres deve surgir um pequeno chifre, um 11º, que 10 chifres darão poder a ele 1 hora, ele vai queimar o Vaticano, Roma, a cidade das 7 colinas, 7 montanhas, vai comer a carne da grande prostituta, ou seja, vai tomar o ouro, o banco do Vaticano, vai torná-la nua, desolada. A hora do juízo ainda vem para a Igreja Católica Romana do Vaticano de Roma. Quem vai fazer esse serviço é a besta, o chifre pequeno. Que Apocalipse 17 diz que ele vai com 10 chifres, né, que darão poder a ele em 1 hora. Mas ele vem montado num cavalo verdoso, no espanhol, ou esverdeado aqui na minha Bíblia de Jerusalém. Apocalipse 6, 8, não é amarillo, amarelo. É verde, é a cor da capa do Corão, o Alcorão sagrado do Islã, de Mohammed, a cor predileta de Maomé, de Mohammed, ou da bandeira da Liga Árabe, ou se você quiser, da Palestina, né? As 4 cores lá, branco, vermelho, preto e verde. As 4 cores da bandeira da Palestina. Mas o verde é a cor predileta do Alcorão. Então esse assírio, de Naum, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 11, ou capítulo 3, versículo 19, a ferida que a Síria recebeu é mortal, está escrito lá, uma chaga mortal, ninguém cura. Porém a Bíblia diz que uma das 7 cabeças, a besta tem 7 cabeças, uma delas foi ferida mortalmente, a Síria. Primeiro o Egito, segundo a Síria, foi ferida mortalmente. Terceiro, quem é o terceiro? A terceira cabeça, Babilônia, o atual Iraque. Quarto, a Pérsia, né? O atual Irã. Quinto, a Grécia. Sexto, Roma, que foi o 4º animal, né, com dentes de ferro, vindo ali do leão, Babilônia. O urso, os medos persas, o leopardo, a Grécia, o 4º animal com dentes de ferro que triturou tudo, Roma, mas subiu 10 chifres depois de Roma, né? E deve subir um 11º chifre. E o anjo disse em Apocalipse 17 a Iehoná, que você chama de João, o Achali, o apóstolo Iehoná. 5 não existe, né? 1 existe, que é o 6º. Aí era Roma, lá no tempo de Iehoná, se fala João, mas é Iehoná, na ilha de Pátmos, escrevendo o Apocalipse. A 7ª ainda virá, né? A 7ª cabeça, e durará pouco tempo. Porém, a cabeça que foi ferida mortalmente, na 1:3:19, é a Síria. É a Síria que deixou de existir, mas deve haver algum DNA aí do Nimrod, porque Nimrod fundou Nínive. Nínive era a capital da Síria. Do Sanaqueribe, né, rei da Síria, que quis destruir Jerusalém no tempo do profeta Israel, se chama de Isaías. O rei Ezequias foi consultar o profeta orou e um anjo desceu numa noite só e matou 185.000 soldados assírios. O DNA desse povo está aí, está no mundo muçulmano, islâmico, né, que são 2 bilhões de seguidores na Terra. Mesmo tirando sapatos para entrar nas mesquitas, é daí que vem a criatura, gente. Quem fundou Nínive foi Nimrod, o mesmo que fundou a Torre de Babel.
Nínive está ali em Mossul, no Iraque. O Iraque é realmente a antiga Babilônia. E Nimrod era filho de Cush, e Cush era filho de Cã, filho de Noé, dentro da arca de Noé. E Noé gerou Mizraim, o Egito, Fut, a Líbia, Canaã, né? Cush, a Etiópia, né? De Cush vem o Nimrod, né? Poderoso conquistador, poderoso caçador. Então um homem como Nimrod, o mesmo que fez a Torre de Babel em Bereshit, Gênesis, e unificou o mundo em torno da sua liderança. Ele era um líder global, mundial. Da mesma maneira, o mundo verá um líder global, mundial, porque ainda não chegou a hora. Tem muita gente dizendo, Jared Kushner, Elon Musk, Bill Gates, Donald Trump. Gente, quando essa criatura aparecer, o adversário, o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que o retém, que o detém, já foi removido, que é o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né? O Espírito diz, vem, a noiva diz, vem. Ou seja, vai encerrar a obra com as nações. Vai deixar a terra. Vai retirar a noiva da terra, né? A noiva da palavra original. Mas é claro que os que morrerem em Mashiach vão ressuscitar, né? Tá bem claro, né? Eu não sei quem será a besta, o anti-Mashiach, o pequeno chifre, mas sei de onde vem, porque a escritura não vai falhar. Daniel 8:9 vem do norte de Israel, ou do Líbano, ou de Damasco na Síria, ou da Turquia. São esses três países que estão ao norte de Israel. E Estevão estava pregando para o judaísmo, os iudinhos, o judeu lá da Torá, seguidores da lei de Moisés. Atos 7:48, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, porque todo judeu acreditava que Deus morava dentro do Beit HaMikdash lá. Quanto que lá no Antigo Testamento foi dito que me fareis uma casa e ali eu farei habitar meu nome. Porque não tem como um templo conter a presença do Criador. Ele enche os céus e a terra. Os céus, Estevão recitando na Bíblia, os céus é o meu trono, a terra é um banquinho aqui, um estrado onde eu descanso meus pés. Que casa me preparareis, o Altíssimo, Jeová, Deus e Pai, único Criador, não habita em templos feitos por mãos de homem. Aquilo deixou os judeus zangados, os iudinhos zangados, apedrejaram a Estevão. Sim, os judeus e iudinhos vão construir um terceiro templo, um Beit HaMikdash, mas quem vai morar dentro desse templo não é o Criador, Jeová, Yod-He, Vav-He, não. Paulo fala, 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que quem vai habitar dentro desse templo é a besta, é o chifre pequeno, é o anti-Mashiach, é o adversário, é o homem do pecado, é o filho da perdição. E Paulo diz assim, ele vai exigir adoração, requererá adoração. Então eu estou lendo a Bíblia aqui em Atos 19, capítulo 11, versículo 19. Aqueles que haviam sido dispersos, se espalharam, fugiram. Desde a tribulação que sobreveio por causa da morte de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, o Chipre existe hoje, viu? É uma ilha ali, no mar Mediterrâneo ali, não é Israel. É um país, o Chipre, né? Antioquia existe, é na Turquia, né? Antioquia hoje pertence à Turquia. Então foi para lá que essa Kehilá, já disse aqui, Kehilá, é hebraico. Quando Mashiach, Yoshua, disse em Matitiel 16, 17, sobre esta pedra, esta revelação, edificarei minha Kehilá. Ele não falou eclesia no grego, ele falava em língua hebraica. Eu tenho Bíblia. Atos 26, 14, no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, Shaul, ouviu uma voz em língua hebraica dizendo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Ele perguntou, quem és tu, Adão?
E a voz respondeu em língua hebraica: eu sou Yehoshua. Yehoshua. Não falou Jesus porque o J foi criado, inventado em 1524 por Jean-Georges Tricino, italiano, linguístico e gramático, a qual o Papa Leão X enviou para a Alemanha em 1515 e 1524. Ele mudou a fonética da letra I para J. É aí onde foi inventado o nome latim romano Jesus. Antes era Jesus. Na Bíblia do Jerônimo, a Vulgata latina, né? E antes da Bíblia Vulgata era Jesus Cristo em grego, né? Que não tem nada a ver com Yehoshua. O que tem a ver Yehoshua? Yeho, Yud-He, Vav-He, Shua. Jeová salva, Yahvé salva com Jesus. Jesus, ou Jesus, nada. É apenas as mãos sujas de Satanás que transliterou, modificou o nome que salva, porque todo aquele que invocar o nome de Adon no hebraico quer dizer Senhor. E Yehoshua, Mashiach, é Senhor dos senhores. Filipenses 2, que é o nome que está sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará um dia, toda língua confessará que Yehoshua, a Mashiach, é Senhor dos senhores, para a glória de Jeová, Deus único e Pai. Filipenses 2. Mas aonde o diabo vai mexer usando o cristianismo, a mãe do cristianismo, que é a Igreja Católica Romana? Vai mexer no nome que salva. Para quê? Para que no dia do juízo final, todo mundo que creu em Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, grego, Jesus Cristo é latim, ou Jesus Cristo, ainda romano, latim, o diabo reclame e mande parar. Reclame e diga, eles têm que ir para o lago de fogo junto comigo. Eu os seduzi, enganei. E a Bíblia diz que quem não tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, deve ser enganado. Vai ser enganado. Vamos ver quem é eleito nesta hora final, no fim do fim, do tempo das nações, da sétima era da igreja de Laodiceia. Vamos ver quem terá os olhos do entendimento, do interior, da alma aberta, para crer na palavra original, na palavra escrita. Esses aqui, devido à morte de Estevão, estão indo para a Fenícia, Chipre, Antioquia, que é a Turquia, países vizinhos. São tudo judeu, fugindo de judeus, porque fariseus, saduceus, zelotes, essênios, sumo sacerdote, sinédrio, com 70 fariseus lá, a guarda do templo, estava matando, gente. Não decapitaram a Jacó, o apóstolo, Tiago, você fala Tiago, mas é Jacó, não? Não mataram Estevão, estava todo mundo correndo risco. Eram judeus do judaísmo, da Torá, da lei de Moisés, matando os seguidores de Yehoshua, Mashiach, da Brit Hadashah, da nova aliança da graça. O que fazer? Fugir. É o que está dizendo aqui. Ó. Se espalharam pela Fenícia, Chipre e Antioquia. Aí tem essa palavra aqui que eu quero frisar. Não anunciando a palavra, vírgula, senão somente a judeus. Diz que esses Yehudim, mesmo na Fenícia, outro país. No Chipre, outro país. Na Antioquia, que é a atual Turquia, outro país, eles não anunciavam para os gentios. Por que esses Yehudim judeus não pregavam a palavra, não evangelizavam gentil? Ora, Pedro, no Atos dos Apóstolos 10, já não tinha entrado na casa de Cornélio? Por uma visão de um lençol cheio de animais ali impuros, imundos, a qual uma voz disse, mata e come. Ele, não, nunca coloquei isso na minha boca. Ele saiu da visão, depois ele entendeu a visão, porque ele vai à casa de um gentil. Porém, nós vemos aqui em Atos 11, 19, diz assim, ó, que esses judeus que se espalhou pela Fenícia, Chipre, Antioquia,
não anunciando a palavra, senão somente aos judeus. Por que eles escolhiam pregar só para judeus? Deve haver algum motivo, alguma razão. Há alguma recomendação do mestre Rabone, Yehoshua Mashiach, para não pregar aos gentios? Tem sim. Leia Matitial, você fala Mateus, mas é Matitial 10, versículos 5 e 6. Não tomeis o caminho dos gentios. Mas aqui eles tiveram que ir para a Fenícia, fora de Israel, para o Chipre e Antioquia, tudo fora de Israel, por causa da perseguição. E o Mashiach diz, não tomeis o caminho dos gentios. Então aqui é uma exceção. Não entreis em cidade de samaritanos. Antes, ele diz aqui, antes ir-vos, né? Vocês devem ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então tinha judeus na Fenícia, e muito. Eles falam que nos dias lá de Yehoshua Mashiach, do Achalia, Paulo, Achalia apóstolo, Kefa, que se chama de Pedro, havia 5 milhões de judeus. Mas 1 milhão estava em Israel. E 4 milhões estava fora de Israel. Você sabia disso? Estava na Ásia, estava no Chipre, na Fenícia. Eles estavam em muitos lugares. Então, exatamente isso. Quando esses seguidores, judeus seguidores da Nova Aliança, do Novo Testamento, da Brit Hadashah, eles vai... Havia 4 milhões de judeus fora de Israel, então eles tinham para quem pregar, né? Dava para escolher e seguir, obedecer a recomendação de Yehoshua Mashiach, pregar só as ovelhas perdidas da casa de Israel. E como é que ficariam os gentios? Depois viria Paulo, com as viagens missionárias no Chipre, Antioquia, Fenícia, Galáxia, Capadócia, Éfaso, Itália. Paulo tentou chegar até a Espanha. Paulo atingiu o mundo com as suas viagens missionárias, abrindo querrilás. Não é igreja, igreja é latim, gente. O grego é eclesia. Eu estou voltado e centrado nos judeus, judeus, porque Yahuanã 4:22 que a salvação vem dos judeus, dos iudim. Leia lá. Ou Isaías, Zacarias 8:23 diz que 10 gentios das nações que falam 10 línguas diferentes agarrarão no vestido de um judeu, de um iudim, e não saltará. E dirá, você conhece ao Criador, conhece a Deus, não vamos te largar não, vamos contigo, onde você for nós vamos. Ora, isso se cumpriu lá com Kefas, os 12 apóstolos, né? Para os iudinhos, os judeus, mas já com Paulo, quem vai agarrar nos vestidos, na orla do vestido, tá vendo que não usava calça, short, calção, usava era vestido, túnica, agarrarão no vestido, na orla do vestido de um judeu. Esse judeu foi Paulo. Foi Paulo que foi comissionado para pregar aos povos, as línguas, raças, tribos. Você entende? Por isso que depois vem Paulo, mas nesse momento aqui, Atos 11, era judeu com judeu. Muito importante esse texto. Eu tenho pregado bastante, que eu queria que as pessoas entendessem que a verdadeira Keilah não é igreja, a igreja é latim. Antes de latinizar, eles fizeram a coisa em grego, né? Eclésia. Mas nós devemos voltar ao hebraico, hebraizar, né? Ao invés do grego, ao invés do latim, voltar à fé dos iudinhos, dos judeus, né? Porque nas cartas de Kefa, Kefa, vocês falam que é Pedro, mas é Kefa, Shimon Kefa. Capítulo 1, versículo 1, Kefa diz assim, Kefa, apóstolo de Yehoshua Mashiach, aos estrangeiros da dispersação do Porto, da Galáxia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia
eleitos, ou seja, ele tá se dirigindo a judeus e judinos. Era a missão dos 12 apóstolos. Vocês vão se sentar em 12 tronos, Matitial 19:28, e vão julgar as 12 tribos de Israel. Não tem como colocar Pedro lá em Roma, não, gente. Para dirigir a igreja de Roma. Para virar o primeiro papa de Roma, se a missão dele é com os judeus, com os iudinhos. O Iacov, você fala Tiago, capítulo 1, versículo 1, Iacov, ele vai escrever a carta dele e ele começa essas palavras dizendo assim: as 12 tribos da dispersão. Quer dizer, as 12 tribos de Israel. Então, tanto Kefa como Iacov, você fala Pedro, você fala Tiago, mas é Kefa e Iacov, eles estão escrevendo as 12 tribos. E eu disse aqui que quando os 12 apóstolos morreram, Jerusalém é destruída no ano 70, né? Pelo general romano Tito. Né? Então morre os 12 apóstolos, se encerra a comunidade querilá judaica. Né? Porque já no ano 53, William Marrombrana, o profeta da tarde, disse que começou o tempo dos gentios, com a era de Éfeso. As 7 eras da igreja. Né? Eu vou falar igreja porque o William Branham falou 7 eras da igreja, mas entenda que igreja é latim. E nós temos que voltar à fé dos iudim. Que também é a fé de Paulo. Paulo era apóstolo. Era da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, circuncidado ao 8º dia, mas ele não estava pregando Torá. 613 mandamentos de Moisés para as nações. Nem circuncisão tinha, nem dízimo tinha. Os preceitos da lei não tinha. Paulo não mandou comer, vá ao açougue, né, comprar de tudo que se vende no açougue e comer. Né? Porque hoje os rabinos aqui do Brasil, que te faz virar judeu, judaizante, e te circuncida, depois agora você vai comer carne kosher, né? Kosher, né? Você não vai comprar qualquer carne no açougue. E onde fica o texto de Paulo aí em Corinto dizendo: vá no açougue, compre do que vende lá e coma, né? Eu sei, Iacov, que se chama de Tiago, em Atos 15, deu aquelas 4 recomendações: não comer carne. Então você não vai comer carne. Aliás, não comer sangue, perdão. Não comer sangue. Então você não vai comer sangue. Não comer carne de animal estrangulado, que morreu sufocado. Então você não vai comer isso. E também não comer carne de animal que foi imolado aos ídolos, né? Comida oferecida aos ídolos. Embora, acha ali, o apóstolo Paulo diz: se um incrédulo, pagão, ímpio, te chamar para comer na casa dele, vai e coma tudo que tiver sobre a mesa e não pergunte nada por causa da consciência. Mas se alguém disser: isso foi oferecido ao ídolo tal, não coma. Mas não é por causa do ídolo. Porque Jesus, Aparecida, São Expedito, São Jorge, Santa Luzia, Cosme também, isso é tudo imaginário, gente. Só há um só Deus. Isso aí é ídolos que as religiões criaram, como Brahma, Vishnu, Shiva. No hinduísmo, né? Cada religião cria seus deuses imaginários, mas eles não existem, só existe um único Deus, que criou os alimentos, que pela palavra da oração é santificado. Mas por causa de um irmão fraco na fé, Paulo diz: eu não vou comer, né? Senão ele pode morrer. Né? Se para o irmão não morrer, para guardar ele, eu vou parar de comer carne e beber vinho, se tiver que chegar a esse extremo, a esse ponto. Paulo disse isso. Né? Mas os ídolos inúteis, imaginário, não existe. Eu sei que Iacov e Tiago dizem não comer carne imolada, comida oferecida aos ídolos. Mas Paulo disse: se o incrédulo, o pagão, o ímpio te chamar para comer na casa dele, coma tudo que foi colocado na mesa e não pergunte nada. Mas se disser, então não coma por causa da consciência. Por causa daquele que advertiu para não comer. E a quarta coisa eu tenho pregado aqui. Proíba, abster das uniões ilegítimas. Né? É aquilo que eu tenho pregado. O matrimônio, o santo matrimônio é uma mulher virgem e um homem virgem. Se não tem esses requisitos, não tem como haver matrimônio, casamento, porque a fornicação, o pecado de sexo, é uma mancha que é contra o corpo. É o único pecado
que o homem peca contra o próprio corpo, a mulher peca contra o próprio corpo, essa mancha não sai, essa marca não sai. Se é uma mulher que quer casar, então não vai fazer fornicação ou adultério, mulher. Se um homem quer casar, guarda sua virgindade, homem. Não vá fornicar, prostituir. Não vá cometer adultério, porque o pecado de sexo é o único pecado que uma mulher virgem, um homem virgem, comete contra o seu próprio corpo. Depois essa mancha não sai. Depois você não tem como ter matrimônio. Porque de Jerusalém, daquele lá judaica, não é do Vaticano. Ou da luterana, protestante, metodista, presbiteriana, o rei Charles da igreja anglicana lá, que é a mesma igreja que o rei da Inglaterra, Henrique VIII, fundou, porque o Papa não quis fazer um segundo casamento do rei Henrique VIII, ele fundou a igreja anglicana, e o rei Charles foi ao Vaticano rezar junto com o Papa Leão XIV, ou seja, uniu, ecumenismo, uniu. Mas a doutrina que eu estou pregando não é da anglicana. O rei Henrique VIII não casou. A igreja anglicana na Inglaterra, pela primeira vez, ou não é uma mulher que está liderando. Colocaram uma mulher para liderar a igreja do rei Henrique VIII. É uma igreja que nunca prestou. É igual o Cacu Felipe agora. O Cacu meteu as mãos e consagrou uma mulher, né? Que o Cacu disse que o sétimo anjo, o pai da era, é o William Seymour. Ele disse que não é o William Branham. E o William Seymour, da Rua Azusa, lá em Los Angeles, consagrava a mulher a missionária. O Cacu voltou para trás, né? Ficou confuso. Quando eu mostrei para ele que o William Branham cortou 112 referências do sétimo selo, desbaratou o Cacu. Cacu não passa de uma areia movediça. E o Mombrana disse, eu não sou essa sétima estrela. Perguntas e respostas, número 12, 11 de dezembro de 1961, referência 286, Mombrana diz assim, eu retirei, omiti o meu nome de debaixo da sétima estrela. Pega o livro das sete eras da igreja. Não tem o nome Branham, tem nome de 6 mensageiros. Paulo, debaixo da estrela de Éfeso, Irineu, debaixo da estrela de Esmina, Martim, debaixo da estrela de Pérgamo, Columba, debaixo da estrela, a 4ª estrela de Tiatira, Lutero, debaixo da 5ª estrela de Sardes, John Wesley, debaixo da 6ª estrela, mas no livrinho de William Branham, das 7 eras da igreja, a 7ª estrela não tem o nome Branham, debaixo, porque ele colocou isso na fita. Ele diz, eu não sou essa 7ª estrela, então ele não é o 7º anjo. Eu não tenho nada a ver com esse precursor. Ele ainda virá. Mombrana morreu há 60 anos, vai fazer agora em dezembro. E na mensagem, senhores, esse é o tempo, Mombrana diz que o 7º anjo, o mensageiro, ele vem no final da era. Então nós estamos no final da era. Deve estar aqui, agora. Ou é você, André Luiz Nunes, eu não sou profeta, eu não sou mensageiro, eu não sou nada, eu não me vejo como profeta, eu só sou um pregadorzinho. Um Zé Ninguém, um pregadorzinho que está pregando aqui nesta hora. Só isso. Mas deve estar aqui nesta hora. Ou então, e esses 60 anos que vai fazer agora da morte de Mombrana? Uma geração é 40 anos, 60 anos é uma geração e meia. E toda essa turbulência, tensão, o quebra-cabeça, as peças, cada um indo para o seu lugar devido. Nesta hora, 33 anos que os Estados Unidos não fazia testes de bombas nucleares, o Trump mandou fazer porque a Rússia está fazendo. O que é essa tensão no mundo? Se não estamos perto do arrebatamento, do tempo final para os gentios, da vinda de Moshe e Eliahu, Moisés e Elias, para os 144 mil, eles vão pregar lá em Jerusalém, durante 3 anos e meio. E aí não haverá mais salvação para os gentios, porque nesse tempo, nesses 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, Apocalipse 11,
terminou. Acabou o tempo da graça. Já não há graça. Nas igrejas católicas, protestante, evangélica, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, porque o Mashiach Yoshua diz: eis que estou à porta e bato. Ora, se alguém bate na porta da sua casa, ele está do lado de fora. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Quer se chamar de igreja? Latim? Pois Mashiach está do lado de fora. Está tudo escuro, como o gráfico das 7 fases da lua. A lua representa a Keynesian, congregação, aquele lá. O sol representa Mashiach. E quando o Papa Paulo VI, em 1961, no mesmo período em que a 7 era, pisou o pé em Jerusalém, a lua deu um blackout, né? Um eclipse de 7 fases. Está aí no livrinho da 7 era. Mas o irmão Branham, no livrinho, ele não coloca a 7ª fase da lua, porque ela sumiu, desapareceu, tudo virou breu, escuridão. Esta hora em que nós estamos vivendo. A irmã Branham nunca podia ser o 7º anjo para Laodiceia, para a última era. Por quê? Porque a irmã Branham, na penúltima pregação dele, eu acho que ele está pregando na Assembleia de Deus. Outra ele está pregando na sinagoga, outra na igreja batista, outra dentro da Adonep. A irmã Branham sempre pregou dentro das igrejas. Algumas recusou, mas até o final da vida dele ele estava dentro das igrejas. Quanto que a Bíblia diz que Mashiach vai ser expulso. Vai sair. Essa coisa hoje patética. Patética. As igrejas dizendo que tem vida eterna, que tem graça, que vai no arrebatamento. Mas o Mashiach já está fora, gente. É escuridão total. Se há alguma coisa que Mashiach vai fazer agora, é uma pequena noiva da palavra original. Uma brancazinha que quando o 4º selo for aberto, quase ninguém vai perceber, quase ninguém verá. E eu vejo que o 4º selo, antes dele cumprir, ele tem que ser aberto, tem que se mostrar que não é um cavalo amarelo, mas é um cavalo verdoso, esverdeado, vem do Islã. Esse 4º selo tem tudo a ver com a abertura do 7º selo, onde Mambrana prega. Já em 64, Festa das Trombetas, eu acho que é o 176, Mambrana diz assim: o 7º selo ainda está fechado. Olha, ele não abriu? Valeu o 7º selo. Ele disse: vemos aberto 6 selos. O 7º ainda está fechado. Por quê? Porque deve vir um mensageiro da 7ª era, do 7º selo. Deve estar aqui nesta hora. Vocês me entendem? É isso que eu estou pregando nesta hora. No ano 41, o imperador romano Cláudio expulsa os judeus de Roma. Alguém disse que no ano 50 foi o concílio lá em Jerusalém, a reunião em Jerusalém. Eu acho que não, porque Atos 15 é antes, Atos 18 é no ano 41. Quando Paulo está preso lá no ano 67, vai morrer, lá é Atos 28, né? No ano 70, 2 anos depois da morte de Paulo, se Paulo morreu no ano 67, 3 anos depois, Jerusalém foi destruída. E no ano 117, Adriano, o que o imperador Adriano fez, gente? Ele expulsou os judeus de Jerusalém. Ele mudou o nome da Judéia para Palestina, mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, expulsou os judeus de Jerusalém. E também o que ele fez? Ele construiu um templo para Júpiter, o maior deus de Roma, em cima do Monte Moriá, do Monte Sião. Em cima das ruínas do segundo templo. Né? Então não havia judeus, lá em Jerusalém no ano 116, já foi destruída a cidade no ano 70. E depois da morte dos 12 apóstolos, o que ocorreu com essa Queilá judaica? Os ramos originais da oliveira, da videira, foram cortadas e agora, desde o ano 53, é o tempo das nações, dos gentios. O jambuzeiro bravo, o ramo da oliveira silvestre, né? Foi enxertado. Agora, Apocalipse 7, Apocalipse 11, Apocalipse 14,
144 mil Yehudim, judeu, junto com quando Moisés e Elias estiver pregando, Moshe e Eliahu, e os ramos originais voltam. Né? Porque aí então acabou o tempo de enxertar jambuzeiro bravo, oliveira, ramo da oliveira silvestre, gentios. Né? A grande tribulação, o Criador vai estar tratando com os Yehudins. Nosso tempo está terminando. O tempo dos gentios está terminando e eu venho pregando, explicando direitinho. Eu não vou entrar nesse negócio. O primeiro Papa foi Pedro, diz o catolicismo. O segundo foi o Papa Lino. Aí vem Clemente I, Xisto. Eu não vou entrar nesse negócio aí de 266 papas de Roma, porque Roma é paganismo. Roma tomou o nome cristão, que lá em Atos 16, na Antioquia, pela primeira vez foram chamados de cristão. Roma toma esse nome e vira mãe do cristianismo. O cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, quando Cláudio, o imperador romano, expulsa os judeus e Yehudim da cidade de Roma. Os judeus eram a raiz, a vida é a seiva, que corre dentro das raízes, mas foi substituído. A Keilah judaica em Roma, os judeus foram expulsos, os Yehudim, quem tomou lugar? A religião de Roma, que tomou o nome cristão, e aí inventa a cristandade, o cristianismo. Se você hoje tem um título de homem cristão, mulher cristã, você está numa igreja cristã, é paganismo. É um verdadeiro de um paganismo romano. Estás a seguir a religião do Império Romano. Tudo porque Cláudio expulsou os judeus de Roma. Né? E Paulo disse, Paulo que vai morrer entre o ano 64 e 67, Paulo diz assim: depois da minha partida, Atos 20, lobos vorazes entrarão no meio do rebanho e não vos pouparão. Não fica pensando que esses lobos entraram lá no ano 325, como diz o William Branham. O William Branham diz: a igreja cristã, a primeira igreja cristã caiu em Niceia, de Jerusalém. Ora, em Jerusalém nunca teve igreja cristã. Nunca um Yehudim que seguia Yehoshua Mashiach, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, foi chamado de cristão em Jerusalém. Eles é chamado de cristão em Atos 16, na Turquia, na cidade de Antioquia. Aí Roma pega esse título cristão e faz virar o cristianismo. E hoje o Papa se diz o pai de todas as igrejas. Não vê o rei Charles do Reino Unido, da Inglaterra, da igreja anglicana, o chefe da igreja anglicana, Charles III, indo cruzar lá, misturar com Leão XIV, uma igreja evangélica. Eu já disse aqui que igreja cristã, igreja evangélica está perdida. Aqui no Brasil tem contemporânea, pastor casado com diácono, tem Cidade Refúgio, a pastora Lani Hold, que era da Assembleia de Deus, casado com uma mulher e 20 anos dirigindo essa igreja lesbiteriana. Daqui a pouco vai fundar a igreja biscatiana. Todo tipo de nome ruim, porque não presta. Cristianismo não presta, não tem nada a ver com Jerusalém. Os Yehudins, os judeus, com Yehoshua Mashiach, tem nada a ver com Keilah. É latim é uma língua morta da igreja romana. Então Jesus é um nome morto. Né? Jesus Cristo é um nome morto. Se você fala Jesus, é porque a igreja romana inventou esse nome. É porque você nunca saiu da igreja católica romana. Mas William Branham batizava em nome de Jesus Cristo. John Wesley batizava no Rio em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Martim Lutero batizava por aspersão, pingando água na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí? Aí é que o entendimento desses homens de Deus só foi até aí. Veja, o entendimento de Lutero não passou da Trindade. Batizando por água, aspersão na cabeça, pingando água em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. John Wesley batizando no Rio, não passou daí. O entendimento de John Wesley, grande homem de Deus, na Inglaterra. Batizava igual a igreja anglicana. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. William Branham
querendo ir a Jerusalém pregar JJ. Jesus e Jeová e Deus, que ainda não tinha revelado o nome do seu filho, não permitiu o irmão Branham passar do Cairo, do aeroporto do Cairo, no Egito, e fazer campanha em Jerusalém, embora Levi Petro, da igreja de Estocolmo, tinha mandado 1 milhão de Novos Testamentos na frente, mas o Criador não deixou. E irmão Branham morreu pregando Jesus Cristo, batizando o nome de Jesus Cristo, mas foi até onde o entendimento de William Branham foi. E a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será cobrado; a quem menos é dado, menos será cobrado. Então eu não posso cobrar desses homens de Deus. E além do que a sabedoria e entendimento deles foram. Mas agora estamos no fim do fim, gente. Agora Deus derrama as duas chuvas aqui. Tem a temporã e a seródia, seródia e temporã. Eu sei que uma é para chover, para nascer semente, a outra é para colheita. Embora essa pregação aqui, ela não vai produzir multidões, grandes massas de pessoas, números de pessoas, não. Ela é para algumas pessoas, alguns indivíduos, e aí termina. E aí terminará. William Branham disse: o ministério de um mensageiro dura 3 anos e meio. Eu não digo que eu sou mensageiro, mas eu estou caminhando para 3 anos e meio de pregação, sem ver um homem se converter, uma mulher se converter. E não é falta de pregar em espanhol, ou de colocar pregações na língua francesa e inglesa, onde o mundo todo entende. É porque eu entendo que esta é uma pregação final. É uma chamada final. É o convite final. Não é hora de multidões. Pode vir gente, se vier, pouquíssimas. Eu estou olhando para o tempo, para o ponteiro, para a hora, para o tempo dessa pregação que eu estou a fazer. É ela que junta os cabos soltos. Está aí o véu em público na cabeça da mulher, se é que alguma mulher vai crer, não? Não há necessidade, não precisa pagar dízimo. O ósculo santo volta. Estava vendo um documentário, tem os menonitas, eu vi outro dia eu vi dos Amish, né? Lá eles batizam uma pessoa com 23 anos. É a barba grande, aqueles homens com jardineira, macacão, as mulheres não mostram o cabelo, não. Vive, cresce, casa, morre, sem nunca mostrar o cabelo. Elas usam uma touca, né? Primeiro uma touca, depois um lenço, nunca corta o cabelo, né? Só usam uns 3 tipos de roupa. É enterrada com aquelas roupas. Bem decente, né? Mas eu estava vendo um documentário e eu vi lá eles dizendo que só batiza com 23 anos. E eles liberam para o jovem fumar, beber, usar maconha, cocaína. Eles querem que o jovem lá experimente mesmo o mundão velho brabo. Para depois, com 23 anos, tomar uma decisão. Já experimentou os vícios, sabe o que é bebida alcoólica, o que é droga, o que é isso, aquilo, outro. Pronto. Se quiser batizar, vai batizar. Mas se não batizar, vai ser expulso da comunidade. Eles permitem o jovem, o adolescente, o jovem jogar futebol, fumar, beber, fazer de tudo. O que eles querem que experimenta mesmo. Para quando fazer 23 anos, tomar a decisão se vai continuar na comunidade ou se vai sair da comunidade. E se batizar, nunca mais vai poder fazer essas coisas. E eu não concordo com isso, não. Esse tipo de doutrina, tão radicais, não usa celular, não usa automóvel, não usa televisão, tão radicais, não? E não entendo uma facilidade dessa. Mas, gente, que comunidade é essa que libera droga, cigarro, bebida, para a pessoa pintar o certo, fazer o que o diabo gosta? Que comunidade é essa? Eles têm umas coisas esquisitas, não? Eu não concordo com isso, não. Pregar tal tipo de liberação. Não, a Bíblia não ensina isso. As Escrituras não ensinam isso. Não? Tá tudo errado no mundo. Tá tudo errado no mundo. Não? Então é isso, gente. Não?
Simplesmente é isso, né? Existe um contexto histórico de quando o Filho do Criador, Jeová, único Deus e Pai, vem ao mundo, Yahushua Mashiach, o que ele vai enfrentar lá? Ele vai enfrentar fariseus, né, que eram os rabinos. Tinham somente a Torá como Bíblia, né? Os fariseus. Também ele vai enfrentar os saduceus. Esses já acreditavam que toda a Bíblia, os Terrelim, Salmos, os Narvim, os profetas, tudo era Torá, né? Aí tinha os essênios, os descendentes dos sacerdotes que criam em crenças do fim do mundo, apocalípticas, né? Havia lá também já o Talmud, a Torá oral, né? Que causava grandes discussões entre os rabinos, né? Os fariseus criam em ressurreição e anjos, o saduceu já não cria. É igual hoje o mundo. Você coloca um adventista para debater aí, um Rodrigo Silva, um Caio Fábio, coloca aí um Rabino Ventura, né? Gilberto Ventura, do judaísmo. Cara, eles debatem, mas ninguém abre mão das ideias, das interpretações. No final das contas, não valeu nada tal debate, em tal podcast. Porque eles defendem e devem receber salário, né? Na sinagoga, nas igrejas deles, para pregar o que eles pregam. Eles não vão abrir mão das ideias, das convicções deles. Aí você vê Mashiach e Yehoshua, ele não vira fariseu, não vira saduceu, não vira zelote. O zelote já é um grupo dos fariseus que podia andar armado, né? Com armas, né? Estava caçando uma rebelião, uma revolução, como dizem que surgiu um Mashiach lá, né? Bar Kokhba, né? O Rabino Akiva, isso é no tempo do imperador Adriano, que vai terminar com essa insurreição, essa rebelião, né? O Rabino Akiva disse que Bar Kokhba era um Mashiach, mas Bar Kokhba morre, né? Você sabia? Houve mais ou menos 24 Mashiach, gente. 24 Mashiachs ali, antes de Yehoshua, Mashiach, o verdadeiro, que foi crucificado na cruz. E depois de Yehoshua continuou vindo homens dizendo que é Mashiach até hoje. Não tem o Rebbe de Lubavitch, Menel Schwilz, os ultra-ortodoxos acreditam que ele é o 7º Mashiach. Não tem Rambam, Maimonides, um dos maiores intérpretes da Torá, pois é. Eles acreditam que ele também, Maimonides, era o Mashiach. Antes de Yehoshua, veio um tal de Shimon Pereira, apareceu Yehoshua. E você sabe que quando Yehoshua veio, eles crucificaram na cruz, mas tinha aparecido lá um tal de Teudas, né? Vai anotando aí. Manahé, Be Yehudá, Shimon Bar Kokhba, né? Yehudá Argeli, outro Manahé, Shimon Bar Giora, Yoshanã, Mirgush, Teudas, Atrogos, ou seja, nunca parou até hoje. Teve mais ou menos 24 ali, ó. Hoje é que tem Mashiach, né? Israel está esperando Mashiach. Por isso estão dizendo, né? Jared Kushner, né? Donald Trump é judeu, vai ser Mashiach. Outros interpretam, não, o falso Cristo, o anticristo, vai ser o Mashiach da tribo de Dan. É tanta coisa. Eu não estou preocupado em saber quem é Mashiach, eu já sei quem é. É o que morreu na cruz do Calvário, do Gólgota, do Monte Caveira, assassinado pelos judeus. Os próprios judeus mataram Mashiach. Eles disseram na cruz, se esse homem for o filho do Criador, filho de Deus, que o sangue dele caia sobre nossos pais e nossos filhos. E caiu no ano 70. Jerusalém destruída. E caiu em 1938 a 1945, na Segunda Guerra, o Holocausto. E vai cair na Grande Tribulação. Porque o dragão vai vir irado contra os descendentes da mulher. O Brasil tem 50 milhões de judeus.
de 1872 a 1972, 70 mil vieram fugindo da Inquisição de Portugal, da Península Ibérica, ou ia para a fogueira, morria, né, se mantesse como judeu, ou virava um cristão novo, né? De acordo com Roma, a Igreja Católica. Se virasse um cristão novo e renunciasse o judaísmo, renunciasse a ser judeu, então não ia para a fogueira da Inquisição. Veja que esse negócio de cristão, esse paganismo, a mãe do paganismo, a Igreja Católica, chegou a matar, obrigar a pessoa a virar cristão. Mas lembra que em Jerusalém ninguém foi chamado de cristão. Foi fora. Mashiach Yoshua pregou 3 anos e meio, ninguém foi chamado de cristão. Foi fora, lá na Turquia, Antioquia e Roma, o Império Romano, fazendo a religião oficial, diz que tal, pegar o nome cristão. Do cristão nós cria o cristianismo, inventa purgatório, vela, reza aos mortos, adoração à imagem. Inventa um monte de coisa aí, dogma, credo. Suas filhas, protestantes, evangélicas e pentecostais, vieram no mesmo ritmo, né? Então, lá Mashiach teve que enfrentar esses grupos, né? Ele não se misturou, ele condenou esses grupos ali, né? Condenou aquelas religiões, né? E tem gente que diz que o cristianismo, quem cria ele é a comunidade lá, de marchiânicos lá de Jerusalém. Jerusalém nunca, os 12 apóstolos nunca reconheceu Roma. Pelo contrário, Roma matou os apóstolos. Roma perseguia junto com a religião do judaísmo e matava, né? Porque o judaísmo estava casado com o Império Romano. Algumas vezes imperadores ou o rei Herodes mandavam matar mesmo. Nada a ver, gente. Entende que a religião do cristianismo, esse paganismo chamado cristianismo cristão, hoje é pagão, né? Isso aí é porque Cláudio expulsou os judeus, as raízes de Roma, que isso fique bem claro. Isso é minha pregação. Fazendo a verdadeira identificação, não da verdadeira igreja. Isso é latim. Nem da verdadeira eclésia. Isso é grego. Eu estou aqui para identificar, aquele lá. Voltar aos judeus, aos iudins. Voltar, porque Paulo também era apóstolo, a Shalia era da tribo de Benjamim. Eu estou aqui para procurar voltar aos judeus. Nada de Roma, nada de grego, nada de Jesus romano ou grego, Cristo grego. Salvação agora é em hebraico, Yehoshua Mashiach. É voltar o nome em hebreu. Eu estou aqui para pregar isso, eu não concordo. Que judeus fizeram o cristianismo, não. Pelo contrário, a Bíblia diz que Cláudio, no ano 41, expulsou os judeus de Roma. Sem a raiz lá, a coisa se corrompeu. Até Mombrano explica isso. Na ótica do Mombrano, né? A falsa vinha, a igreja de Roma, quando caiu o decreto da expulsão dos judeus, matou os judeus que tentou fundar, Mombrano falar, outra congregação judaica em Roma. Né? Congregação no hebraico é Kenessian. Mas eles tentaram, após a queda do decreto de Cláudio, fundar outra Keilah. Não funcionou. Roma não permitiu. Como até hoje, Roma nunca vai permitir outra igreja tomar a primazia. Roma permite o rei Charles, o representante da igreja anglicana, ir ao Vaticano e rezar com o Papa Leão. Mas a primeira igreja, eles dizem, é Roma. Que seja. Eu não estou atrás de igreja, de primeira igreja cristã. Estou atrás da Keilah judaica. É de voltar à fé dos pais, dos 12 apóstolos. É isso aí que eu estou procurando me centralizar, pregar isso. Por isso que eu não canso, não cesso de sempre estar explicando o que aconteceu no ano 48, no ano 70, no ano 67, 64, 67, ou 64 a 67, a morte de Paulo. No ano 116, Adriano mudando o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina,
Judéia para a Palestina, ainda construindo o templo a Júpiter, nas ruínas do segundo templo, e Adriano, imperador romano, depois de Trajano, expulsando todos os judeus. Agora é Palestina, mas antes era Judéia. Eu não canso de explicar essas coisas para tentar mostrar que o grão original é Yehoshua Mashiach, o primeiro a ser morto no Calvário, na cruz, né? Depois seus 12 apóstolos viraram mártires, perseguidos, mortos, também eram grãos de trigo. Porém agora estamos no tempo ainda do enxerto, do jambuzeiro bravo, dos gentios, ramo silvestre, mas está terminando. Está terminando o nosso período, eu quero que vocês entendam isso. Nosso tempo está terminando, né? E quando chegou lá o ano 325, a coisa já estava corrompida, gente. Veja, William Branham morreu em 24 de dezembro de 1965. Não havia uma divisão. Agora vai fazer dia 24 de dezembro de 2025, 60 anos. Tabernáculo está dividido, tem 30 tabernáculos, 30 pastores numa cidade, um não cruza com o outro, não saúda o outro, não liga para o outro. Se morrer um pastor do tabernáculo, os outros vivendo na mesma cidade não mandam nem uma coroa de flores no funeral em homenagem. Não se falam uns com os outros. É ódio, é divisão, é Satanás. Só demorou 60 anos. Da morte de William Branham, 60 anos e a coisa desgraçou tudo. Virou uma miséria, virou uma divisão podre. Sem falar dos escândalos, pedofilia, estupro, adultério, roubo, corrupção. 60 anos. Aí você vai dizer que da morte de Paulo ali, talvez Paulo morreu entre o ano 64 e 67. Porque Nero morreu no ano 68. Ele foi quem mandou matar Paulo. Você vai me dizer que só lá no ano 325 que a coisa vai corromper? Não, quando chegou lá já estava corrompida. Pega a história de Helena, a mãe do imperador romano Constantino. A igreja do Santo Sepulcro, que ela fez lá em Jerusalém. Pega para você ver a igreja de Roma, a cristandade, o cristianismo, massacrando o restinho judeu, que seguia Yehoshua Mashiach no Oriente, lá em Jerusalém, apagando eles da face da terra, para que a igreja cristã da Europa, de Roma, do Império Romano, só ela tivesse a primazia, o primeiro lugar, para hoje estar na boca das pessoas. E é uma mentira. A primeira igreja do mundo foi a Igreja Católica de Roma. Mentira! O Evangelho começou a ser anunciado por Yohanan Batista, a mensagem do arrependimento ali. Você fala João Batista no Rio Jordão, depois veio Mashiach, Yehoshua, o filho do Criador, Jeová, pregando o perdão dos pecados. Tudo começou, o berço é Jerusalém. Mas o mundo acredita nessa mentira, né, desfarrapada, né? Sem pé e sem cabeça. Por quê? Porque é uma mentira de 2.000 anos. Quando se fala uma mentira uma vez, a pessoa pode ser pega na mentira. Mas quando a mentira é repetida 40 anos, 500 anos, 1.500 anos, 2.000 anos, ou seja, a mentira na mente dos ignorantes, vacilantes, acaba virando verdade. É chamado de narrativa falsa. Mas a Bíblia tem a narrativa verdadeira. Eu estou a pregar a Bíblia. Mesmo sendo rejeitado, ninguém crê, eu posso dizer mais tarde, depois, quem creu, Adonai, quem creu na nossa pregação, a quem foi estendido o braço do Senhor, porque a pregação foi pregada e bem pregada, bem explicada, porque eu não faço viagem missionária como Paulo fazia, mas não precisa, porque com a internet você prega em inglês, francês, espanhol, português. Hoje é um tempo diferente, mas quem creu na nossa pregação, a quem foi estendido o braço de Adonai, é que hoje as pessoas não estão procurando a verdade pura, eles querem a mentira, a farsa, os falsos milagres, maravilhas,
falsos sinais de Satanás. O diabo está com a mão cheia, enchendo as igrejas de falsos prodígios. Isso porque o perverso, o antimachia, o pequeno chifre, a besta, o assírio que vai montar num cavalo esverdeado, verdoso, né? Está chegando. Olha aqui o Criador, Jeová, único Deus e Pai. E o seu filho, Yehoshua Mashiach, possa abençoar esta pregação nesta hora. Amém.